Olá, sejam bem-vindos a mais um Cenários. Eu sou a Kerlia Chaves, a editora-chefe na Trends, e hoje a gente vai trazer um bate-papo sobre inovação e saúde, novos modelos e conceitos que turbinam os cuidados e o bem-estar de pacientes. O nosso convidado desse programa é o Rafael Kendi, médico, palestrante e CEO da FHE Ventures. Tudo bom, Rafael? Seja bem-vindo aos Cenários. Primeira vez com a gente, não é isso? Isso, muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme poder participar. Pois muito bem, vamos começar. De acordo com estudos da Distrito, existem hoje no Brasil mais de 1.000 health techs. Além disso, só em 2021, as health techs levantaram juntas mais de 500 milhões de dólares. Então, eu te pergunto, na tua opinião, o que ocasionou o crescimento dessas health techs e o uso de tecnologias na saúde? Certo? Sempre que existe uma grande dor, um grande problema a ser resolvido, nós temos a necessidade de resolver essa dor. Falando em termos técnicos, né, nós precisamos criar remédios para curarem as grandes doenças, as dores que a sociedade tem. Então, a gente teve duas grandes dores de 2020 até hoje, né, que primeiramente foi a pandemia de Covid-19, que apesar de ainda termos algumas pessoas sendo infectadas, né, e até algumas pessoas que infelizmente ainda ficam graves, diminuiu essa dor, né, até mesmo com o desenvolvimento de vacinas, de outros medicamentos, e até mesmo da conscientização da população sobre métodos de prevenção. E também tivemos alguns conflitos internacionais, como o que aconteceu na Ucrânia, né, que ainda acontece. Então, sempre que nós temos guerras e pandemias, acelera-se muito o desenvolvimento de novas tecnologias. E inovação nada mais é do que isso, né? É a criação de soluções inovadoras, soluções disruptivas que vão resolver dores latentes da sociedade. Então, quando nós unimos conflitos e pandemias e doenças que são escaladas, né, mundialmente, nós temos a necessidade da criação dessas tecnologias, da criação da inovação. Então, por isso, nós tivemos um boom gigantesco, não só do investimento em health techs, que são as startups de saúde, e entrando no conceito, né, startups são grupos de pessoas que criam ideias criativas, escaláveis e replicáveis, né, utilizando muitas vezes a tecnologia, na grande maioria das vezes, para solucionar problemas. Então, nós tivemos realmente um aumento do investimento, não só das health techs, mas todas as tecnologias envolvidas, né? Podemos citar as biotechs ou biotechs, que são medicamentos e vacinas também, uma subcategoria dentro das health techs, mas também o número de criação dessas soluções. E aí surge um grande desafio, né? Que é realmente nós filtrarmos, mapearmos quais são as soluções que realmente vão resolver esses problemas no mercado. Porque muitas pessoas acabam surfando na onda desse novo investimento, né, e criando soluções que não passam pela avaliação do consumidor, que é o grande desafio nosso aqui trabalhando em inovação. E quais benefícios a tecnologia e a inovação trazem para o setor da saúde? Eu gosto de falar que são três principais benefícios, e eu chamo até do tripé da inovação na saúde, que é o acesso à informação, a melhoria da qualidade e a equidade. Então, quando nós levamos mais informação à população, a informação sobre os direitos e os deveres do seu atendimento, ou até mesmo de uma tecnologia nova que chega ao mercado, nós melhoramos a qualidade do atendimento e a qualidade das cobranças por esse atendimento melhor também, porque uma população com maior letramento em saúde, ou seja, que entende um pouco mais sobre o seu processo de saúde e doença, ela cobra mais, ela exige mais, melhores atendimentos, melhor qualidade do serviço e até mesmo melhores tecnologias. E com isso a gente também consegue levar a equidade. O que é um atendimento equânime, né? É quando nós fornecemos ferramentas para que todas as pessoas, independente do nível de acesso, do grau de acesso, ou de benefícios ou barreiras, tem um atendimento com a mesma qualidade, né, dentro da saúde. Então, a gente consegue, levando informação, qualidade e equidade, melhorar a saúde globalmente.
E as tecnologias, as startups de saúde conseguem fazer isso com muita eficácia. Perfeito. E, Rafael, como que a inovação e tecnologias como inteligência artificial e internet das coisas estão sendo aplicadas atualmente na área da saúde para personalizar o tratamento médico e melhorar também a precisão e a eficiência do diagnóstico dos pacientes? Tem vários benefícios, né? Além de personalizar o atendimento médico, eu acredito que o maior benefício de todos é dar mais autonomia para o paciente tomar decisões relacionadas à sua própria saúde. Isso não quer dizer que o paciente vai chegar com um diagnóstico pronto e o profissional de saúde vai ter que ouvir, né? Pelo contrário, ele vai ter mais entendimento do seu processo de saúde e doença, porque ele vai ser visto no centro do cuidado, né? A gente olha o paciente no centro do cuidado, o usuário no centro do cuidado. E isso é uma definição, né, um conceito muito utilizado dentro das startups. Nós primeiro precisamos, né, resolver dores latentes do usuário, perguntando ao usuário se ele vai utilizar, se isso está fazendo sentido para ele, para depois trabalhar a solução de uma forma mais efetiva. Então, quando nós colocamos o paciente no centro do cuidado, a gente melhora a saúde como um todo, né? Porque o paciente cobra mais, ele entende melhor, ele se adequa melhor, né? Aceita melhor o atendimento, e com isso a gente consegue acoplar boas tecnologias. Então, nós conseguimos acoplar tecnologias em toda a jornada do usuário. E quando nós falamos que a jornada do usuário é o atendimento médico, isso está completamente errado. A jornada do usuário, primeiro que não é só o atendimento médico, é o atendimento de qualquer profissional da saúde ou que envolva a saúde como um todo. E ela começa quando o paciente entende da necessidade do atendimento, que pode ser para resolver problemas físicos, mentais ou emocionais, né? Qualquer pessoa que sofre, ela precisa de um atendimento. Esse sofrimento, ele se estende ao atendimento físico, né? Ele pode ser um sofrimento mental, emocional, que um profissional de saúde, como um psicólogo, um nutricionista, um fisioterapeuta, um enfermeiro, pode fazer. Depois disso, tem toda a jornada do usuário no seu percurso até o atendimento em saúde e até mesmo paralelo a isso, o agendamento, o pagamento do atendimento, até que se chega à sala de espera, o momento de pegar os dados do paciente e a consulta propriamente dita. E pós-consulta, nós temos a jornada ainda acontecendo, que é o acompanhamento e a reabilitação. E mesmo quando o paciente morre, infelizmente, né, no pior dos casos, ele deixa uma família, ele deixa um emprego, colegas, todo um contexto social, econômico, financeiro, que o profissional de saúde consegue atuar também. Então, lembramos, né, que quando uma pessoa falece, ela deixa um emprego, e então toda a cadeia produtiva ela é impactada por essa perda. Ela deixa uma família que também é impactada, né, por toda a questão do luto, da perda, e deixa também todo um contexto social. Então, a gente precisa e a gente consegue atuar no final da cadeia, né, da jornada do usuário. E nós conseguimos acoplar tecnologias em cada etapa da jornada do usuário. Então, no modelo de pagamento, por exemplo, agora com pagamento em Pix, boleto, cartão, antes não tinha isso, era dinheiro vivo. Então, a gente conseguiu acoplar tecnologia no pagamento do atendimento. Na sala de espera, hoje em dia, alguns profissionais de saúde colocam realidade virtual, com óculos de realidade virtual, para os pacientes interagirem com o profissional de saúde durante a sala de espera, que é um momento chato, demorado. Acaba que algumas pessoas atrasam um pouco, ou porque a consulta foi um pouco mais complexa anteriormente, ou por questão do tempo, né? Eu estava lendo uma reportagem outro dia falando por que que tem música nos elevadores e espelho nos elevadores. Não muda nada no tempo como um todo, mas muda a percepção do tempo que a gente fica parado ali. Então, se a gente comparar o elevador, uma caixa fechada, com várias pessoas lá, um olhando para a cara do outro, e um elevador com um espelho, com uma música, agora umas televisões passando notícias, a percepção do tempo ela divide pela metade, um quinto daquilo. O tempo passa muito mais rápido, né? Então, a gente conseguiu fazer toda essa análise comportamental, né? Nós chamamos até de behavioral science, que é a análise do comportamento humano, para a gente conseguir acoplar tecnologia em todas as etapas e até mesmo a etapa de espera. Então, hoje em dia, nós temos ainda um boom muito grande do metaverso na saúde, né? Seja a área da educação médica ou até mesmo na atuação da saúde como um todo, muito acoplado à realidade virtual. A gente tinha diminuído um pouco
o investimento, com a diminuição do investimento da Meta no metaverso, né? Que até mudou de nome por conta disso, mas agora com o lançamento do óculos de realidade híbrida da Apple, a gente teve um boom de novo na realidade virtual. Então acaba que são percepções diferentes de uma mesma tecnologia, né? Com formatos diferentes. E agora com o chat GPT do OpenAI, que está realmente fazendo muita diferença, né, no como nós trabalhamos com a inteligência artificial, o investimento em tecnologias que acoplam a inteligência artificial cresceu muito. E aí um novo desafio. Hoje em dia tudo é inteligência artificial. Então, cabe cuidado para avaliarmos, né, principalmente pessoas que trabalham com investimento em saúde como eu, o que é realmente uma inteligência artificial, o que é uma machine learning, o que é um big data, o que são cadeias de identificação de dados, leitura de dados, né, para a gente realmente fazer investimentos conscientes, porque nós ainda vivemos uma crise mundial, muito agravada pela situação na Ucrânia, né, por questões de royalties, de distribuição de insumos, de toda a cadeia produtiva envolvendo a Europa, a Ásia, até mesmo as Américas, mas a gente também tem a questão da inflação, que foi um pouco acima do esperado, e isso tudo gera um medo um pouco maior do investidor em fazer investimento de risco, como é o caso das startups. Então, nós precisamos pesar muito bem de onde sai o investimento e para que ele vai ser utilizado, para que a gente consiga utilizá-lo de forma consciente, né? Um grande exemplo disso foi a quebra de alguns bancos nos Estados Unidos, né, em São Francisco, que mostra que a oferta, sem muitos critérios de dinheiro, né, ela acaba gerando uma cultura de gasto desenfreado de dinheiro. Então, é mesmo por isso que a gente tem até um investimento um pouco maior em estruturas que dão mais segurança no investimento em startups, como é o caso das Venture Builders, onde tem pessoas acompanhando diariamente o desenvolvimento da startup e o gasto desse dinheiro da startup. No meu caso, startup de saúde e educação médica. Perfeito. E em relação aos profissionais da saúde, como que essas tecnologias podem auxiliar o trabalho de médicos e enfermeiros no cotidiano de clínicas e hospitais? Eu gosto de falar que principalmente melhorando a jornada do usuário, né? E aí eu não preciso repetir a jornada do usuário, é exatamente aquilo que a gente comentou, e também melhorando a acessibilidade e inclusão. Então, tanto acessibilidade para áreas remotas ou para locais que não têm muito acesso à saúde, isso até mesmo para os profissionais de saúde, e gerando uma economia de tempo, né? Então, hoje, um profissional de saúde que demoraria 2 horas no trânsito de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, ou das capitais que têm um trânsito um pouco mais intenso, ele pode gastar essas mesmas 2 horas atendendo pelo menos uns 4 pacientes. E com isso ele gera uma grande efetividade. Existia um preconceito muito grande de telemedicina pré-2019, né? Mas com o aumento da necessidade, a gente teve uma cultura um pouco mais disseminada da tecnologia, e hoje nós sabemos que sim, a telemedicina ela consegue, né, o teleatendimento como um todo, não só na medicina, mas o teleatendimento consegue gerar uma eficiência muito grande, até mesmo uma dessobrecarga dos sistemas de saúde. Então a gente consegue manter uma efetividade do tempo. E a tecnologia melhora a efetividade do tempo do profissional de saúde também, porque vai automatizar processos, toda a questão de agendamento de consultas, de pagamento, de cancelamento, vai diminuir no-show, que é a ausência do paciente, né? Antigamente, quando a secretária ou o secretário ligava para o paciente, ele confirmava a consulta, mas por algum motivo ele não aparecia. E aí o profissional de saúde não recebia, que ele recebe depois do atendimento realizado, né? Não vai receber sem prestar o atendimento. E aí, com a tecnologia, a gente consegue acoplar, inclusive, regras de fiscalização, de multa para caso de falta, fora do período disponível, né, para o paciente realmente cancelar, alertas para que o paciente confirme várias vezes, né, e com um período cada vez menor o seu próprio atendimento e até uma gestão dos processos melhor. E eu gosto de falar também que, principalmente, a tecnologia na saúde ela aumenta a segurança dos dados. E quando nós falamos de dados em saúde, nós falamos de dados sensíveis. Não é simplesmente nome, telefone, CPF, endereço, e-mail, igual quando a gente fala de, por exemplo, os bancos utilizando, né? Até teve a novidade, que não é tão nova mais, do Open Banking, de
transporte de informações de um banco para o outro, o Open Finance ou o transporte de informações de saúde não é tão simples assim. Então, a gente tem uma sensibilidade maior do diagnóstico, os documentos são do paciente e não do médico. Então, com isso, a gente precisa realmente focar muito em segurança, a tecnologia dá muita segurança em relação a isso. Não só em relação ao LGPD, mas também ao tratamento de dados sigilosos envolvendo saúde. A gente sabe, né? Agora, próxima pergunta, a gente sabe que quando a gente envolve humano e máquina, sempre gera um certo atrito, entendeu? Barreiras, né? Então, eu queria que você falasse para a gente, Rafael, quais são os principais desafios técnicos e éticos enfrentados ao desenvolver e implantar soluções tecnológicas e inovadoras na área da saúde? Eu acredito que é justamente a segurança e a fiscalização. A gente teve um caso recente, né, menos de 2 anos atrás, de um hacker que invadiu o sistema de tecnologia do SUS que avaliava as vacinas, né? E até mesmo a implantação dos dados, ela ainda é dependente de alguma etapa humana. Então, com isso, nós temos várias etapas que podem haver quebras de segurança. Então, hoje o Brasil, ao meu ponto de vista, né, lógico que existem vários pontos de vista em relação a isso, mas hoje o Brasil não consegue entregar 100% de segurança que a gente precisa para até a transição de dados entre operadoras e entre hospitais, um prontuário único no Brasil inteiro, por exemplo, porque existem falhas graves de segurança que hoje ainda não temos respostas em relação a como resolvê-los. Então, o grande desafio não é nem a relação entre a máquina e o humano, mas é como que a gente consegue garantir a total segurança em diversas etapas para que esses dados sejam transmitidos. Como eu comentei, uma informação de saúde ela vai muito além de dados pessoais. Imagine, por exemplo, uma pessoa famosa, uma celebridade que tem um diagnóstico de uma doença infecto-contagiosa, um HIV, por exemplo. Imagina se alguém tem acesso a esses dados e faz o sequestro dos dados e faz uma chantagem para essa pessoa para não divulgar, precisa pagar um valor para não divulgar na mídia, por exemplo. Isso é gravíssimo e pode acontecer. Sempre quando a gente tem os dados sigilosos de pacientes passando em muitos locais, em muitas mãos, a gente aumenta o risco de segurança. E não precisa ser esse caso tão drástico, né? A gente viu fotos de pessoas, celebridades, políticos circulando nas redes, por jornais, o grande problema, né, entre a relação do homem com a máquina não é nem essa própria relação, que nós já estamos muito habituados. É em questão sobre a segurança. Então, como que nós conseguiremos dar toda a segurança de dados entre os sistemas, né? Nós tivemos, como comentado, todo o problema envolvendo aplicativos da rede pública, né? Nós temos essas quebras de segurança na rede privada também. Então, imagina se uma celebridade, um político, ele tem uma doença infecto-contagiosa, como, por exemplo, um HIV, dando um exemplo um pouco mais drástico, né, que é muito estigmatizado. Imagina se essa pessoa ela não quer contar para ninguém, está dentro do direito dela, né, uma condição de saúde dela, e alguma pessoa hackeia o sistema e rouba essa informação do prontuário dessa celebridade, sequestra esses dados e faz uma chantagem para essa pessoa ter que pagar para não divulgar na mídia. A gente sabe que a mídia compra, né? A gente sabe que a última coisa que eles pensam é qual é o efeito direto disso na saúde mental, na exposição dessas pessoas, né? Aconteceu um caso recente da mídia divulgar uma questão de um falecimento de uma criança por uma complicação de uma cirurgia pediátrica. Foi divulgado que o médico cometeu um erro, e não foi um erro, foi uma complicação natural do procedimento. A criança ela tinha todos esses riscos e o médico foi encontrado morto um dia depois, por conta da pressão que a mídia fez, que ele teria sido acusado, né, de homicídio por conta do falecimento da criança. Então, quando a gente fala em saúde, a gente fala de coisa muito sensível. Então, de informações sensíveis, todos os documentos, eles são de posse do paciente. Então, o prontuário eletrônico, as prescrições, os pedidos de exame, tudo é de posse do paciente. Apenas o paciente tem o poder de decisão sobre o destino de seus dados em saúde. E, por conta disso, se torna cada vez mais sensível, né? Nem a polícia pode exigir a leitura de um prontuário médico do paciente se o paciente
não autorizar ou se não envolver riscos a terceiros, né? Como no caso de assassinato ou estupro, alguma ocasião que vincule algum risco a terceiros, né? Isso envolve até outras instâncias na justiça. Mas toda essa sensibilidade nos reforça que a grande dificuldade da associação da máquina com o homem não é nem essa relação, é a segurança. Como que a gente consegue garantir a completa segurança em todos os níveis para que essa informação ela não vaze sem a ciência ou autorização do paciente? E para a gente encerrar aqui as nossas perguntas, eu gostaria de saber de você quais são as perspectivas futuras para o uso de tecnologias na área da saúde e quais áreas específicas podem se beneficiar mais com essas tecnologias. A gente consegue se beneficiar mais das tecnologias criando uma cultura de utilização dessas tecnologias e até mesmo ensinando dentro das faculdades, né? Eu sou médico de formação, me formei há 4 anos e meio, não tem tanto tempo, e mesmo assim nós não aprendemos coisas básicas de tecnologias em saúde, e muito menos de gestão dessas tecnologias, ou do próprio negócio, do empreendedorismo, a gente não tem esse tipo de noção. Então a gente cai no mercado já sendo obrigado a trabalhar com essas tecnologias sem saber todos os nuances envolvidos. Um grande exemplo é, dentro da medicina, existe o Código de Ética Médica e o Código de Ética em Propaganda Médica. Por exemplo, a gente é proibido de postar o antes e depois, por vários motivos, não só a exposição do paciente, mas a criação de uma expectativa de todo mundo para que o resultado fique igual àquele divulgado. Então, por conta disso, nós não podemos publicar o antes e depois. E Instagram, TikTok, agora o Threads, né? Todas essas tecnologias novas, elas estão inseridas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Não adianta falar que o profissional de saúde não pode participar do TikTok e para fazer TikTok ele tem que fazer dancinha. Não, tem muita gente fazendo conteúdo muito interessante, conteúdo informativo. E o Brasil é um dos países que mais faz esse tipo de conteúdo, que é de dança, que também é interessante, mas é mais cultural. Mas nos Estados Unidos e na Europa, por exemplo, os profissionais de saúde utilizam o TikTok e o Instagram para informações mesmo, para conteúdo informativo. As próprias instituições de saúde são presentes nesses canais. Por quê? É o canal de comunicação com o cliente, com o usuário, e pode ser um canal informativo. E a gente não tem essa noção de quais são as regras de uso, como isso é inserido dentro da nossa profissão e como que a gente pode melhor aproveitá-las. Então, a gente consegue gerar mais efetividade e utilizar de uma forma melhor essas tecnologias, criando uma cultura de utilização e criando regras, né? O Brasil é pioneiro na discussão sobre regras para a inteligência artificial, que está circulando aí nas instâncias da política, né? No legislativo, judiciário, enfim. Então, a gente precisa criar regras sem impor regras que não façam sentido, com a comunicação com a população e os órgãos reguladores e representativos das profissões, né? Perfeito. E agora, para a gente fechar com chave de ouro aqui os nossos cenários, eu gostaria de convidar o Rafael para fazer suas considerações finais. Rafael, a palavra é sua. Muito obrigado. Então, já agradecendo mais uma vez, né, pelo convite, a participação e a atenção, eu gostaria de falar que a gente já está inserido no meio da tecnologia, as health techs vão crescer cada vez mais e a gente precisa realmente mapeá-las. O próprio relatório do distrito, que é extremamente completo, ele fala que ele cita, né, pouco mais de 1.000 startups de saúde, mas só a FHE Ventures, que é a venture builder que eu trabalho, já avaliou mais de 1.200 startups. Então, existem startups que não estão mapeadas dentro da área da saúde. A gente precisa realmente criar esse mapeamento e focar na dor do usuário. A gente precisa perguntar para o usuário se ele vai usar e se eu estou resolvendo um problema latente dele. Então, o empreendedor que ele vai trabalhar com startups de saúde, ele precisa entender que o meu cliente é o usuário, no caso da saúde é o paciente, e não a minha dor própria. Algo que pode ser muito latente para mim pode não ser para o usuário. Então, sempre foco na dor e não na solução. A solução a gente muda depois, mas a dor ela sempre vai estar ali até que a gente consiga resolver. Perfeito. E com isso, chegamos ao final de mais um Cenários. Agradecemos aqui a participação do Rafael Kendi, nosso convidado de hoje, e também da sua audiência.
Se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends, tá bom? Próxima quinta tem mais. Até lá. Tchau, tchau. Fortaleza está trabalhando no plano diretor. Ninguém melhor do que você para decidir junto com a prefeitura o que o seu bairro mais precisa. Com o plano diretor, a gente vai planejar o uso do espaço público de Fortaleza para os próximos anos. Visite a plataforma virtual e faça suas propostas. A participação de toda a cidade na revisão do plano diretor é fundamental para construirmos a Fortaleza que queremos. Prefeitura de Fortaleza, a gente faz mais. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.